Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais um mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês e vocês conosco, né? Como sempre. E hoje temos para início de ano, né, Tânia? Temos uma conversa extremamente interessante, extremamente importante, dentro de uma área que é absurdamente crescente em todo lugar, mas que também tem restrições cada vez mais fortes, e é sobre isso que a gente vai conversar, tá certo? É isso. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao primeiro episódio da nossa grade regular aqui de 2026. Eu estou muito feliz de começar mais uma temporada, a nossa 7ª temporada. A gente tem mais aí de 100 episódios publicados desde 2020. E a gente começa com um assunto crucial, né, que vem sendo muito discutido no setor onde lhe cabe, mas que agora a gente vai tomar aqui para a gente, né? E agora está sendo muito discutido, mas agora a pré-temporada acabou, o treino acabou, os times têm que entrar em campo, tudo é para valer e tem que estar todo muito, muito bem preparado. Eu estou falando aí, pessoal, do decreto 12688, que entrou em vigor no dia 21 de outubro de 2025. Esse decreto, pessoal, ele regulamenta os artigos da Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2010. Então, esse decreto específico que a gente vai tratar hoje, ele institui o Sistema de Logística Reversa de Embalagens de Plástico, tá? Então, pessoal, é importante, atenção, o tempo inteiro tudo que a gente se referir aqui, a gente vai estar falando de embalagens plásticas. Esse decreto, ele traz números concretos, ele traz prazos definidos e, principalmente, responsabilidades claras para cada elo da cadeia produtiva. E hoje a gente vai destrinchar o que isso significa especificamente para os fabricantes de embalagens plásticas. Para essa conversa, a gente recebe aqui duas pessoas que estão absolutamente envolvidas com esse assunto. A gente traz hoje aqui o Paulo Teixeira, que é presidente da Biplast, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico. A Biplast, junto com outras entidades, ela vem liderando as discussões técnicas e o desenvolvimento de ferramentas para viabilizar o cumprimento do decreto. E está aqui também com a gente o Rogério Mani, que é presidente da EPEMA, lá de Araraquara, interior de São Paulo. A EPEMA é fabricante de embalagens plásticas para os segmentos alimentício, bebidas, construção civil, higiene e limpeza. O Rogério é o segundo vice-presidente da Biplast e ele foi, entre 2019 e 2025, presidente da ABF, que é a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis. Rogério, Paulo, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigado você, Tânia, Milton, e a gente vai tentar contribuir aí com o que a gente conseguir falar e o que a gente conseguir fazer aí, passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia e de todo o trabalho que tem sido feito aí, desenvolvido, um trabalho árduo, né, Paulo? Não tem sido fácil, principalmente a Biplast tem liderado esse projeto, todo esse processo com muita maestria. Então, e agora, como você disse, agora é entrar em campo, né? É isso aí. Vai ser muito bom escutar de vocês tudo isso, velho. É isso aí, gente. E antes da gente começar, eu preciso só fazer uma ressalva importante. A gente está falando de um tema bem amplo, complexo, com muitas facetas que envolve desde o design da embalagem, as próprias marcas, né, os donos dos produtos, os consumidores, cooperativas de reciclagem, todo o sistema de gestão de resíduos no país. E aí, gente, no episódio de hoje a gente vai se concentrar especificamente nos pontos que impactam os fabricantes de embalagens plásticas.
Mas é fundamental entender que esse é apenas um recorte dessa discussão muito maior, né? Uma discussão muito maior sobre economia circular. E aí depois vocês comentem aqui, se vocês quiserem que a gente aborde outros aspectos, né? Envolva outros players aí do setor, comenta aqui que a gente volta com outro episódio. Bora lá, gente. Paulo, antes da gente entrar nas obrigações específicas, vamos estabelecer o básico para quem está ouvindo. De quem é a responsabilidade principal pela logística reversa das embalagens plásticas, segundo o decreto? Bom, vamos lá. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Hamilton, Rogério. Vamos lá. Desde 2014 já é obrigatório a logística reversa das embalagens. Não era específica para plástico, mas específica para todas as embalagens, que era regrada pelo acordo setorial que foi assinado junto ao Ministério do Meio Ambiente, diversas entidades, para poder cumprir as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a obrigatoriedade da recuperação, ou seja, da logística reversa das embalagens colocadas no mercado, ela é dos fabricantes de produtos embalados em plásticos, é assim que está no decreto. Ou seja, é o dono da marca, é quem coloca o produto final na casa do consumidor. Paulo, então quer dizer, se eu compro um shampoo da marca X e uma embalagem plástica, quem responde pela logística reversa dessa embalagem é o fabricante do shampoo, não é o fabricante da embalagem. Sim, a recuperação é obrigatoriedade do usuário do usuário da embalagem, né? Do fabricante de produto embalado em plástico. Agora, vale ressaltar que tem as obrigações, elas são, aqui no Brasil a gente adotou o conceito de responsabilidade compartilhada, diferente, né, da responsabilidade estendida do produtor que é vigente na Europa, né? O que isso diferencia? Que todo mundo, toda a cadeia tem uma responsabilidade nessa história. Óbvio que no decreto você tem a obrigatoriedade de recuperação de quem coloca ela no mercado, né, na casa do consumidor, mas existe também uma participação do fabricante de embalagem na questão de comunicação, na questão de educação, na questão também de procurar rotas alternativas para a inserção dessas embalagens recuperadas. Isso é versado no decreto, está escrito no decreto essa responsabilidade. Mas respondendo simplesmente a pergunta, né, que não é tão simples assim, mas a obrigatoriedade de logística reversa, ou seja, de recuperação, é de quem tem produto embalado em plástico. Tá, mas se a responsabilidade é do brand owner, é da marca, por que a gente está aqui falando de obrigações dos fabricantes? O que é que mudou para os fabricantes com o decreto? Bom, o que entrou agora nesse novo decreto em relação a 2014, além de separar, fazer o exclusivo para plástico? Existe agora o estatuto, né, o status de equiparáveis. Né? O que são equiparáveis? São produtos de uso único, né? Então, pratinhos, talheres e copos, né, descartáveis, esses são equiparados a embalagens. Ao serem equiparados à embalagem, esses produtos têm a responsabilidade, os fabricantes desses produtos têm a responsabilidade agora de fazer a sua logística reversa também. Né? Então, quem produz esses produtos, ao serem equiparados a embalagens, precisam fazer a logística reversa, né, a recuperação desses produtos. Isso é uma coisa nova. E a segunda questão que é nova é a obrigatoriedade de conteúdo reciclado nas embalagens. E o transformador, o fabricante da embalagem, ele acaba tendo como obrigatoriedade comprovar a meta do end user, porque a gente fabrica a pedido do dono da marca as embalagens com conteúdo reciclado. A gente comprova e passa para ele cumprir a meta que ele tem a obrigação. Quer dizer, então, de forma bem prática, as obrigações principais que esse decreto trouxe para os fabricantes de embalagem é ter na sua composição da embalagem a parte da reciclagem, isso? Quando é pertinente, autorizado pela Anvisa, né, e não é vedado por alguma legislação, é quando você tem a verificação, a comprovação. A gente só vai colocar esse conteúdo reciclado a pedido do dono da marca, né?
Entendi. Agora, como é que vai ser isso, né? Como é que o fabricante de embalagem plástica vai prestar contas disso, né? Vai ser uma informação mensal? Como é que ele vai fazer isso? Praticamente, né? Na prática, como é que vai se descobrir isso? O fabricante de embalagem ele tem uma obrigação que é informar quanto de embalagem primária, secundária e terciária que ele coloca no mercado. Isso é feito anualmente, porque assim, vale uma ressalva, que eu acho que isso vale para a conversa inteira, a prestação de contas, ou seja, né, o cumprimento da meta, a comprovação dos cumprimentos de meta, eles são feitos no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, em junho e julho de 2027, se envia um relatório comprovando tudo que você fez em 2026. Então, esse relatório não é mensal, ele é um relatório anual, feito na metade do ano do subsequente, né, que você tem um prazo para você enviar isso. Isso é importante ter em mente, porque isso descarta a possibilidade de que mensalmente você tem que fazer esse reporte. Não, é um reporte que você vai fazer ao longo do ano. É óbvio que você precisa fazer a sistematização e a comprovação disso anualmente, mensalmente, para que quando chegar no final do ano você tenha isso comprovado. Essa comprovação é feita numa plataforma, né? Saiu uma consulta pública no início dessa semana, em que essa plataforma será autorizada pelo governo, baseado, ou seja, o agente dessa ideia é o setor público, né? O que indica que a plataforma é o Recircula, que é a plataforma que foi criada junto ao setor público, ela é da BDI e na consulta pública versa que quem faz essa comprovação, essa habilitação da plataforma é o setor público, e o que a gente tem até hoje do setor público com plataforma é o Recircula. Paulo, falando de meta de incorporação de material reciclado, quer dizer, o que estabelece esse decreto, né, e a partir de quando que ele começa a entrar em vigor? Eu vi duas metas, né? Você tem a meta do material reciclado, você tem uma meta de recuperação de material, não é isso? Isso, a meta de recuperação, né, ela sai de 32 e vai para 50, se não me engano, até 2040, né? Então, hoje ela é em torno de 25, então a gente está falando de 25 para esse ano, para 32 ano que vem, né? São 7 pontos 32 é ano aí. que vem, não é 2026. Na verdade é esse ano, né, que vai ser, vamos dizer que é comprovado no meio do ano que vem. Essa meta está valendo desde 1º de janeiro para quem tem obrigatoriedade de recuperação, né, de logística reversa. Agora, no conteúdo reciclado, a meta é 22 e vai até 2040 aí, tal, em 40%. Ela tem no primeiro semestre para as grandes empresas, mas não se sabe qual é o critério de grandes empresas, né, que eles adotaram, que não está claro, e a partir do segundo semestre para as demais empresas, né. Então, grosso modo, essas são as metas, né, e as formas que eles vão cobrar e as obrigações por porte, né, que eles colocaram esse instrumento Tá, novo agora, aí. essa meta de 22%, quer dizer, toda embalagem tem que ter 22% de embalagem, né, de material pós-consumo. Ela vale para todas as embalagens plásticas, todas, absolutamente todas, primárias, secundárias e terciárias, ou tem exceção? Tem exceção, o decreto já veda as embalagens que têm limitação ou restrição da Anvisa e alimentos, né? As que têm restrição. Então, essas embalagens não podem, já não podem, por restrição sanitária, terem Por conteúdo causa do reciclado. contato Tá? com o Então, alimento e com alguma substância, elas já não podem ter, não é permitido pela Anvisa que tenha material reciclado, é isso? Exatamente, isso já existe uma RDC da Anvisa há muito tempo que rege essa questão Tá, sanitária, né, e vamos ela dizer assim. envolve embalagem, todo tipo de embalagem? Embalagem só para o consumidor ou qualquer embalagem? A B2C, que vai para B2C. casa Ah,
que vai para casa da gente, né? B2P, uma bombona que vai de uma empresa para outra, um pallet que vai de uma empresa para outra, não. Lembrando que a embalagem primária, secundária, terciária, aí entra nessa conversa a terciária, que às vezes vira B2B, né? Tem muita gente que vende, né, as embalagens terciárias que recebe de pallets e por aí vai. O próprio comércio, né, tem uma comercialização grande e tal. Entendi. Agora, Rogério, como a gente falou, você fabrica embalagem para alimentos, cosméticos, construção civil, higiene, limpeza, etc. Quer dizer, na prática, como é que você está se organizando para cumprir essas obrigações e como é que vocês estão organizando a linha de produção? Bom, na realidade, só para deixar claro, nós fabricamos embalagens plásticas flexíveis, Sim, tá? tá. Embalagem, você tem as embalagens Sim, rígidas, sim. etc. Sendo que as flexíveis é o mais problemático que pode existir, né? Porque dentro das embalagens flexíveis, o grande desafio é a qualidade consistente do PCR, né? Do pós-consumo. Que aí você tem variações de fluidez, viscosidade, contaminação, odor, géis, pontos pretos e por aí vai, estabilidade de cor e etc. Então, esse é um grande problema que a gente tem aí, para não você ter uma embalagem que, para você cumprir a meta, você acaba tendo problemas de qualidade e isso vira um novo refúgio. Quer dizer, na realidade, você não está ajudando, você está até piorando o problema da embalagem. Porque você tem uma série de coisas, mesmo assim, você tem, o Paulo já falou aí, a questão de embalagens que entram em contato direto com o alimento não entra, está fora desse jogo por enquanto. A gente acredita que até futuramente isso pode acontecer, né? Como existe no PET e tudo mais, para entrar em contato com o alimento. Mas o risco que a gente tem, para falar um pouquinho, é que dentro das flexíveis são muitas aplicações que a gente tem, né? Como você mesmo falou, uma série de setores que a gente atende e exigem prioridades críticas, né? Embalagem com barreira, selagem, coeficiente de atrito e por aí vai, ROTAC, e aí vai, muito bem. Então, eu acho que é importante a gente destacar essa complexidade na embalagem flexível, muito mais complexa. E manter o nível de qualidade, né, em função... Exatamente. E aí você tem... Porque você não... você vai ter que ter fornecedores de produto reciclado de altíssima qualidade. As empresas estão preparadas para isso. Dentro da Biplast, né, Paulo, existe um comitê, uma câmara setorial dos recicladores, que tem bastante gente lá, trabalham incessantemente lá em busca dessa qualidade, mas o problema também são as fontes de você buscar esses materiais de pós-consumo no mercado. Então você tem um universo completamente diferente. Então o desafio é gigantesco. A tua pergunta, como é que a gente está se preparando? Bom, como falou no início, agora é hora de entrar em campo. A gente já vem se preparando, a gente já tem algumas demandas de alguns brand owners, também como a Tânia comentou e o Paulo comentou. A gente está muito claro que a gente vai trabalhar estimulado e desafiado pelo brand owner, porque eu só posso, porque, por exemplo, tem brand owner que talvez ele não vai querer que a embalagem dele tenha reciclado, né? Então é complicado. Então, eu acho que o decreto tem bastante, ainda, né, Paulo, a gente sempre fala que a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, mas vai se adequando, né? Aí a gente tem que controlar isso pelo balanço de massa, do que entra, do que sai, né? O Paulo também já falou disso. Então, a gente vem se preparando de que forma? Homologando fornecedores, que não é fácil, né? Porque o fato de você homologar fornecedor envolve uma série de coisas que que vocês já comentaram, que tem que ter o Recircula, tem que ter uma série de procedimentos, uma série de laudos, etc, etc. Então, a gente vem buscando fornecedores que estejam aptos a nos fornecer para que a gente possa inserir o conteúdo reciclado nas embalagens quando provocado
quando solicitado pelo nosso Entendi. cliente. Agora, isso eu queria justamente falar sobre isso, sobre essa cadeia, né? Cadeia de suprimentos desse material para vocês. Então, pelo que você está me falando, Rogério, eu entendo que esse é um dos pontos mais delicados. É o ponto mais delicado, porque você tem todo o desafio técnico ainda, né? De novo, tecnicamente a embalagem flexível é muito, todas são complexas, não tenha dúvida, mas a flexível é muito mais complexa, porque ela tem um portfólio muito grande de usuários, né? Como a gente já falou aqui. Então a gente é totalmente a favor da circularidade, isso não tenha dúvida, né? O maior risco é transformar assim, uma boa política em uma corrida por qualquer PCR, né? Que isso possa prejudicar o consumidor e a marca do próprio brand owner e do conteúdo reciclado. Então, se a embalagem falha, a consequência é muito séria, né? Então, isso é muito complexo. Então, o nosso maior desafio, que se você me perguntar hoje, o nosso maior desafio é tecnológico, é técnico, não das nossas fábricas, mas do material que será usado, porque você tem que ter uma fonte segura, uma fonte constante, uma fonte que tenha uma qualidade linear, né? Então, esse é o maior desafio. Né? E obviamente, quantidade suficiente, né, Rogério? Isso, e aí também é um outro ponto, né, que a gente tem que ficar bem claro, é assim, eu não tenho essa resposta, e aí é um palpite meu. Hoje, se todo o mercado for buscar o PCR, não tem. Não tem para todo mundo. Porque nós estamos falando de um universo de embalagens gigantesco. Então, é uma cadeia que ela vem sendo construída, né, Paulo, lá atrás, muito investimento foi feito, continua sendo feito, mas é um trabalho que ele vai evoluindo com o tempo, né? Então, eu acho que tem muito ajuste ainda para fazer, e também essa questão, né, de você ter disponibilidade. Disponibilidade vai existir. O grande problema é disponibilidade com a qualidade suficiente para que a gente consiga produzir. Material adequado. Esse é o grande desafio. Material adequado. É isso mesmo. Paulo, você citou a plataforma Recircula Brasil, né? Explica um pouquinho para a gente como é que é essa plataforma e o papel dela em todo esse processo. Bom, essa plataforma ela foi desenvolvida pela Biplast há 5 anos atrás, né? Quando a gente estava começando as discussões do Tratado Global de Combate à Poluição Plástica, a gente começou a entender que a importância da rastreabilidade, a importância de saber aonde que os resíduos plásticos estavam indo parar, né? Eu acho que isso foi a provocação. A gente procurou a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, como parceira para poder, enfim, desenvolver um projeto, desenvolver uma inovação no mercado. E a partir daí a gente usou um sistema já existente no Brasil, que é o sistema de convalidação dos créditos de reciclagem, que é através de nota fiscal, né? Então hoje, vamos dizer assim, falando de logística reversa, você emite os créditos de logística reversa baseados, lastreados em notas fiscais que são consolidadas por uma central de custódia. Tá? A gente utilizou essa mesma lógica, ou seja, se o resíduo é comprovado, a venda do resíduo, né, da cooperativa para um atacado, de um atacado para um reciclador, ela é feita via nota fiscal, vamos trazer para frente essa lógica, porque já é uma lógica aceita pelo governo brasileiro e já é uma sistemática aceita, né, inclusive para emissões de certificado de logística reversa, de crédito de logística reversa, e a gente trouxe, ou seja, então, na operação, como é que a gente faz? Quando um reciclador compra o resíduo, ele coloca a nota fiscal de entrada do resíduo na plataforma, né? E quando ele vende a resina reciclada, ele coloca a nota fiscal de saída e por balanço de massa você consegue identificar o quanto de resíduo
de resina reciclada tem naquele produto final. O transformador, ao comprar essa resina reciclada, também compra com a nota fiscal e essa identificação desse porcentagem, e o produto quando sai, o transformado plástico quando sai usando essa resina reciclada, me dá o balanço de massa de quanto conteúdo reciclado tem naquela embalagem. Paralelamente a esse balanço de massa feito por nota fiscal, você tem auditorias feitas, né? Então, desde questões básicas, como, por exemplo, quanto de energia uma empresa gasta, ela determina quantos volumes aquela empresa pode produzir, né? Uma empresa que gasta R$ 1.000 de quilowatts hora não pode produzir 100 mil toneladas de resina. Isso já é uma nota de corte. O licenciamento ambiental, se ela está licenciada para 10 mil toneladas, ela não pode produzir nem emitir nota fiscal de mais de 10 mil toneladas. Então, você tem uma série de camadas de fiscalização, além do balanço de massa, além das verificações em loco nas empresas para identificar as linhas de produtos, né, que vão ser colocadas lá. Então, a partir desse balanço de massa e dessas auditorias, dessas informações que você emite no produto transformado na embalagem final, o quanto de conteúdo reciclado você tem nessa embalagem. Essa plataforma, ela foi um investimento público-privado, né? E ela foi apresentada pelo governo brasileiro, tanto como melhores práticas da ONU na discussão do Tratado Global, mas também foi apresentada na COP aqui no Brasil como uma plataforma que foi estendida para outros setores. Então, é por isso que a gente acredita que o governo brasileiro vai colocar a plataforma Recircula como uma plataforma oficial de comprovação de conteúdo reciclado para o setor plástico. Então, eu entendo que ele ainda vai validar. Isso vai acontecer quando? Nesse primeiro semestre, no segundo semestre? Vamos lá, a plataforma já opera há mais de um ano, empresas que têm a questão reputacional ou que têm uma demanda dos seus clientes para ter já o conteúdo reciclado, dependente da legislação, já opera, a gente já tem aí mais de 27 empresas operando, né, mais quase 50 mil, 60 mil toneladas sendo já rastreada. Então a plataforma já está funcionando. Na consulta pública que foi feita, que é relativa ao decreto, que saiu essa semana, você tem ali alguns critérios que a plataforma precisa atender para poder ser a plataforma de rastreabilidade para esse decreto, e ali está muito claro que ela o Recircula. Então, isso está no decreto da plataforma, que ia ser por ato ministerial, mas o governo federal acabou fazendo consulta pública, que fecha agora dia 30, né, daqui 2 dias, e provavelmente ele tem 1 mês e mais 1 mês e meio para poder efetivamente colocar à disposição ou abrir para as homologações. Você falou que ela tem um cruzamento de dados, você falou que ela tem toda uma auditoria. Quem vai fazer toda essa auditoria? Porque isso implica em custos, né, Paulo? Quer dizer, isso está certo que vamos dizer assim, a economia de meio ambiente que isso pode trazer, evidentemente, pode custear isso, mas quem faz a auditoria efetivamente? Nós temos 5 auditores ou 5 instituições que são de auditores independentes que fazem isso para a gente. Então, Senai, a TOTUS, tem uma série de empresas que já estão homologadas para a gente para fazer isso. A plataforma, ela é remunerada pela quantidade de toneladas que você faz a custódia, né? Faz a verificação. Nessa própria operação, né, já está embutido, é óbvio que assim, a auditoria é por amostra, não é 100%, não é um censo, né? Então a gente consegue diluir isso no preço, ou seja, o preço da comprovação da nota fiscal já está imbuído às auditorias que serão feitas anualmente, tá? Não é um custo extra para as empresas. Então são auditorias privadas, né? Não é uma auditoria governamental ou de órgãos governamentais, né? Sim, são privadas ou institucionais, no caso do Senai, que são homologadas pelo governo federal. E Rogério, você já está usando? Você já está se preparando ou já está preparado para usar a plataforma? E agora olhando do ponto de vista do fabricante de embalagem, é complexo? É simples de utilizar? Não, a plataforma, que a gente diga a verdade aqui, como o Paulo falou, ela inclusive
modelo até provavelmente para outros países. Eu acho que vai facilitar muito, muito a nossa vida. E a nossa preocupação como transformador é a questão da seriedade do negócio. Então a plataforma vem justamente para nos deixar mais tranquilos, porque como seria sem uma plataforma confiável, né? E aí não vamos entrar em detalhe aqui, mas o Paulo já comentou sobre isso. De todas as obrigações que você vai ter e todos os cruzamentos de nota fiscal, de não ter nada aí de greenwashing ou qualquer coisa que o valha, né? E isso tem que ficar muito claro. Então a plataforma para o transformador ela vai ser fundamental. Sem ela, o que é difícil seria impossível. Isso é fato, né? A gente já está pronto para usar. A gente está agora, próximo mês já deve começar a usar a plataforma, porque a gente também está se reestruturando aqui para poder fazer isso, né? Então eu acho que isso é bem-vindo e a gente já está entrando na plataforma, como eu disse, porque a gente já tem demandas para conteúdo reciclado. A gente já está fazendo, já está produzindo embalagens com conteúdo reciclado para alguns brand owners. Quer dizer, você comprova, no caso a meta dos 22%, você comprova através da plataforma, provavelmente direto para o seu cliente também, tá certo? Mas é através da plataforma que você comprova isso, né? Sim, Perfeito, sem dúvida. Perfeito. Rogério, na ponta, na fábrica, como é que vocês vão controlar isso? Vai ter linhas de produção segregada? Vão ter novos processos de qualidade? Ou tudo segue, vocês já estão fazendo e segue o barco? Os equipamentos como um todo, eles atendem com conteúdo reciclado ou sem conteúdo reciclado, isso é independente. A segregação é natural porque, como foi falado, tem algumas embalagens primárias que em contato com o alimento você não vai poder usar. Então, normalmente, você vai ter que deixar equipamentos separados para você não ter um custo maior de limpeza de máquina, etc. Então, você vai ter que dar uma dividida ali. Isso eu estou falando da minha empresa, né? Aí cada um vai ter a sua estratégia industrial. Uhum. A gente vai usar máquinas específicas para trabalhar com conteúdo reciclado e outras máquinas para trabalhar com as embalagens primárias, principalmente que não podem entrar em contato, que entram em contato com o alimento que não podem ter conteúdo reciclado. Dificulta também, para o nosso PCP é mais complexo, porque você tem que fazer essa divisão e trabalhar por uma questão. E aí é que eu falo da sustentabilidade, né? Quer dizer, não adianta você ter tudo isso e custar, ou você ter custos extras, né? Porque custo você já vai ter. Isso é inerente ao processo que a gente está falando aqui. Mas a gente precisa trabalhar de uma forma que a gente não tenha mais custos, né? Para não impactar na embalagem final ali. Né? Porque hoje, principalmente, todo mundo está atrás de custo, né? De redução de custo. Né? Agora, você já respondeu, né? Já deu sobre isso, agora eu quero ouvir o Paulo, né? Que se existe material reciclado disponível no Brasil em quantidade suficiente para que todos os fabricantes de embalagem atinjam essa meta. Como é que você, Paulo, vê isso? Bom, vamos lá. Eu vou responder ponderando. Pelo que assim, a quantidade existe. Uhum. O que não existe é qualidade, né? Porque se a gente olhar o que vira rejeito, o que vai para aterro, etc e tal, quantidade, né? E aí eu queria fazer uma observação que é o seguinte: quando a gente está falando da qualidade do material, a gente está falando de uma cadeia extremamente complexa. Nós estamos falando do consumidor que tem responsabilidade de, né, levar esse material de uma forma civil, né, ou republicana, né, ou ética, vamos dizer assim, sustentável. Depois, o gerenciamento de resíduos, nós estamos falando de municípios e cooperativas que fazem essa gestão, então tem também essa responsabilidade deles. Depois, o reciclador, né, que quem vai pegar tudo isso daí vai transformar numa resina reciclada, e o transformador que vai para frente, depois até o varejo, que também tem responsabilidade nisso.
né? O varejo também pode e deve fazer parte disso, pontos de entrega voluntário, com informação ao consumidor, e novamente chega no consumidor. Então é uma cadeia sistêmica, né? Então eu acho que é ali que tem um trabalho muito grande a ser desenvolvido para que a gente melhore a qualidade dessa quantidade que tem de oferta de material, mas que não tem a qualidade o suficiente, e às vezes nem não só a qualidade, mas a constância. Também é um problema para as empresas, né? Toda vez que eu não tenho material, né, uma oferta constante, eu tenho que mudar PCP, tenho que parar a minha empresa, mudar a linha, etc. e tal. Então, isso eu acho que essa questão ela é bem complexa e ela foge da questão da quantidade, né? Ela acho que vai para uma outra questão. E só complementando, se me permitem, do que o Paulo falou, complementando que você não pode parar linhas do brand owner, né? Porque embalagem é um insumo extremamente essencial, né? Então é muito complexo. E aí o Paulo citou bem, a cadeia produtiva não está só no transformador, no brand owner, ela é muito longa, ela como falou, é muito estendida, né? Porque todos os atores, até nós como cidadãos, temos que cumprir o nosso papel, né? Aquela embalagem que eu descarto incorretamente, para eu usá-la novamente é quase impossível. E de novo, e o flexível mais complexo ainda pelo número de combinações que você tem, né? Então, tudo isso, por isso que eu digo, é uma coisa, é um projeto extremamente importante que ao longo do tempo ele vai se ajustar, o mercado acaba se ajustando e segue. Mas a gente tem muitos passos à frente ainda a ser dados com relação para atingir as metas como tem que ser, ainda vai levar, na minha opinião, um certo tempo. Ô, Rogério, até para fazer um parênteses aqui, mas só para a gente entender melhor os seus problemas, né? Quando você imprime, você usa principalmente o quê? Flexo, roto, seu equipamento de impressão, se você tem impressão, flexografia, em primeiro lugar, rotogravura ou não? No nosso caso aqui, a gente só trabalha com flexografia. Ah, tá, flexo, tá bom. Só flexografia. Tá. Mas aí, flexo e roto, sim. Não, tá bom. acaba sendo basicamente... Só para saber, para quem está nos ouvindo, que tem muitos técnicos, saberem também os problemas que você tem adicionais em relação a isso. Né? Não, sim. Também, e tem os insumos também, né? Claro. Que estão inseridos, né? Nas tintas, os solventes e por aí afora, né? Agora vamos falar de outro ponto que é também nevrálgico nesse decreto, que é o papel das prefeituras, né? Eu li o decreto, quer dizer, o decreto ele põe obrigação diferentes situações para a indústria, para o fornecedor, etc. Fala também dos catadores, das cooperativas. Mas eu senti, não sei se eu estou enganado, assim, um papel que é essencial e relevante, que é a coleta, né, das prefeituras, mas a carga não tão forte. Ou eu estou enganado, Paulo, Rogério? Bom, vamos lá. Vou falar, eu não sou advogado, mas eu vou falar juridicamente, né? Que é a verdade. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ali fica muito claro que logística reversa é uma obrigatoriedade privada. O município não faz logística reversa, né? Então, quando ele está falando um decreto de logística reversa, ele está falando do setor privado, né? Agora, não existe logística reversa se você não tem gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que é uma outra obrigação. E é uma coisa que quando a gente olha, o gerenciamento de resíduos é uma política pública que é municipal. Ela foi descentralizada em 88 como saúde e educação, né? Na Constituição de 88 você descentralizou essas políticas públicas. Saúde e educação, por incrível que pareça, comparado com gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, funciona. Né? A gente pode ter crítica na qualidade, mas ela existe, tem, né, municípios que são inclusive referências mundiais em política educacional, municipal, etc. e tal. Agora, no caso de gerenciamento de resíduos, é um tema que ele é pouco tratado, né? Como é que ele é tratado? A gente faz a concessão e alguém retira essa coisa daí.
mas você não tem uma política, né? O que acontece? Em saúde e educação, se os municípios não cumprem a meta, eles não recebem um fundo de participação do município. Ou fundo de participação da educação, né? O FPS também, que é o de saúde. Você tem metas a cumprir, né? Tem que ter conselho, tem que ser, não ter quantas pessoas matriculadas, etc e tal, para você poder ter acesso. No caso de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, isso não existe. Então, tanto faz se o município faz ou não, né? Isso pouco importa. Lembrando, né, que essa é uma política, ou seja, já está previsto, né, na PNRS, até no Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos, que os municípios têm que ter sustentabilidade financeira e econômica para gerenciamento de resíduos, ou seja, todo município deveria cobrar a taxa de lixo, e quase nenhum município cobra por questões políticas. Né? Então você já tem essa questão. Uma análise que eu faço é que assim, a logística reversa ela está no século XXI e o gerenciamento de resíduo municipal no século XIX. Não é à toa que a gente tem uma série de lixões, não são nem aterros, nós estamos falando de lixão no país. Né? Então você tem esse descompasso e as prefeituras ficam fora dessa responsabilidade, os ministérios públicos também quase não atuam em relação a isso, né? Então é muito mais fácil você atuar uma empresa que não está fazendo logística reversa do que atuar um município que não está fazendo a gestão de resíduos sólidos urbanos. Agora eu faço uma pergunta para os dois, quer dizer, incorporar os 22% que é a meta atual de material reciclado nas embalagens vai encarecer o produto final? Que impacto econômico tem esse percentual na cadeia de produção? Bom, eu falo como transformador e vou ter que ter esse suprimento. E por tudo que nós falamos anterior, existe uma regra básica global que é oferta e demanda. Vai encarecer. A embalagem com conteúdo reciclado vai custar mais cara. Não tenha dúvida disso. É impossível, não tem como. Fora os aspectos técnicos que você tem de perdas, de desgaste de equipamento, etc., você tem a questão de oferta. Se você não tem oferta de qualidade, o que tiver vai custar caro. E vai custar bem mais caro. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. Não tem milagre, né? Esse, do ponto de vista prático, é isso. Eu imagino o problema para repassar isso, hein, Rogério? Mas então, quando você pega tudo que nós estamos falando aqui, não vai ter escapatória, quer dizer, o brand owner sabe disso, eles sabem porque eles trabalham nisso já há algum tempo, porque as grandes companhias, por exemplo, que vocês sabem, elas assinaram o Pacto Global lá atrás, claro que todos estão revendo essas metas, porque foram metas impossíveis de serem cumpridas, né? Foi quando eu lembro que quando começaram a assinar os pactos globais com relação de conteúdo reciclado, etc., a gente sempre falava, mas os caras assinaram, estão se comprometendo com base no quê? Né? Sem conversar, sem trazer chamar os outros atores para a conversa. Enfim, a conta chegou e a conta está chegando, então não vai ter dúvidas que isso vai onerar. É fato, não tem almoço grátis. Né? Não, mas eu fico imaginando que, como você mesmo falou, né, Rogério, que o mercado vai se ajustar e isso é uma medida que a gente precisa, né? A gente precisa empurrar essa régua aí porque o mundo já não suporta mais, né? Agora, gente, as cooperativas de reciclagem, como vocês já falaram, elas têm um papel crucial na cadeia, né? Em toda essa cadeia, um papel fundamental. Na opinião de vocês, elas estão preparadas para fornecer o material na quantidade e qualidade que a indústria precisa? Bom, vamos lá. Eu acho existem cooperativas e cooperativas. O Brasil é uma diversidade tremenda, né? Eu acho que as cooperativas elas têm capacidade de ofertar a quantidade, mas não necessariamente de qualidade, tá? E porque isso depende muito do que chega para ela, né? Vou dizer, o fornecedor da cooperativa somos nós e o município,
né? Então ela vai depender muito de como a gente destina, né, o nosso resíduo ou como o município faz a coleta seletiva ou não dos resíduos, né? Porque às vezes a gente também fala assim, não, pô, mas a cooperativa é a grande culpada. Não, é uma questão sistêmica, né? O máximo que ele faz é passar na rua antes da coleta seletiva e retirar o material, né, antes da coleta oficial. Mas fora isso, ele não tem ascendência nenhuma sobre a qualidade do material que chega para ele. É óbvio que sim. Depois que ele recolheu o material, ele pode, né, lavar, separar, acho que tem uma série de coisas de valor adicionado que ele pode colocar no seu dia a dia, na sua operação. O que a gente tem visto é que assim, as cooperativas que já têm um vínculo já com recicladores há mais tempo, né, você já tem o que a gente chama aqui de fornecedores desenvolvidos, né? Fornecedores já com qualidade, já o que você foi subsidiando, né? E subsidiando, às vezes, não só financeiramente, mas também com qualificação, com algumas outras questões que você leva para o seu fornecedor. Quer dizer, isso é custo também, é investimento, mas também é um custo, né? Mas isso, ou seja, se a gente olhar no Brasil como um todo, isso não é praxe, não é dado, né? E aí você coloca uma responsabilidade muito grande no reciclador, que é todo reciclador do Brasil vai ter que fazer um convênio com as cooperativas, qualificar a cooperativa, investir nas cooperativas para poder ter fornecedor. Nem todo reciclador tem qualidade e tem recursos para isso, né? Então fica um limbo aí nessa história. Quer dizer, consequentemente, a indústria como um todo tem que apoiar as cooperativas. Imagino que muitos já estejam fazendo isso e vai ser É parte do inevitável, ela processo, tá faz certo? parte do processo, né? E o que a indústria já vem fazendo, né? Pelo menos do transformado plástico, é qualificar, se aproximar, montar projetos. E agora com a lei de incentivo à reciclagem, né? Que é a Lei Rouanet das reciclagens, muitos projetos de qualificação. Agora, isso são mudanças de médio prazo, né? São mudanças de médio prazo, não é uma mudança que ocorre de um dia para o outro, mas efetivamente é uma parte da cadeia que tem um gargalo a ser solucionado. Certo. E Rogério, como é que você faz? Como é que você faz na IPEMA? Vocês têm parcerias com cooperativas? Vocês compram de recicladores? Como é que funciona aí dentro da IPEMA? Então, para a gente vai direto no reciclador, né? Porque para nós, como transformador, trabalhar direto com a cooperativa, você teria que ter a cooperativa, o reciclador, etc. Muitos brand owners já fazem isso, como o Paulo falou, subsidiam, etc. Então, nós vamos direto nas fontes de matéria-prima já transformada como matéria-prima. Então, direto no reciclador. Isso eu acho que talvez algumas empresas possam ter algum projeto em andamento, mas assim, a maioria é através do reciclador. Porque é até uma cadeia natural, né? Uma cadeia natural que vem de encontro a isso. Exato. Agora, o decreto ele prevê punições para quem não vai cumprir, né? Na prática, como é que isso deve acontecer, essa fiscalização? Se a própria plataforma implantada facilita isso ou como é que a área pública deve agir, vai agir em relação a isso, vocês sabem? Normalmente, como é que é hoje, né? Para cumprir as metas de logística reversa que já existem. Você tem os órgãos estaduais que têm também suas metas de logística reversa, né? Então, quase todo estado já tem uma política estadual de logística reversa baseado no decreto federal. Então, alguns estados, a sua grande maioria, quando você vai tirar o licenciamento ambiental, você tem que comprovar que está fazendo. Então, normalmente essa é uma forma de você comprovar e de ser fiscalizado. A outra são fiscalizações do próprio Ministério Público, né? E fiscalizações a pedido do Ministério do Meio Ambiente. No caso da plataforma, ela emite um relatório para você comprovar o conteúdo reciclado, né, daquele CNPJ, né? Então, no relatório anual, né, que eu falei que normalmente é 6 meses depois do final do ano, você
coloca essas comprovações, né, esses relatórios de comprovação e né, e você presta isso daí, essa conta junto ao Ministério do Meio Ambiente num sistema, que é o Sistema de Logística Reversa, né, o Sistema Nacional de Informações de Resíduos. Joia. O Rogério já falou do maior desafio que ele vê em tudo isso. Eu queria ouvir de você, Paulo, olhando para os próximos anos, como é que você enxerga a evolução disso, a evolução desse tema. As metas vão aumentar, né, no decreto, ele vai aumentando aí as metas ano a ano, né, até 2040. Você acha que a indústria vai acompanhar isso? Como é que você vê os próximos anos? Política pública, né? Você tem um farol, né? Ó, as metas são essas e precisam ser cumpridas. O próprio decreto diz, se você não conseguir cumprir a meta, você pode no outro ano, né, cumprir esses números, né? Ou seja, só aumenta mais a sua obrigação. Mas de qualquer forma, eu acho que hoje, do jeito que está dado, eu levo muito para o passado, em 2014, quando a gente fez o acordo setorial e começou a questão de logística reversa. Quando a gente, basicamente, a mesma conversa que se tem hoje. Como é que vai fazer? Não tem resíduo, não tem cooperativa, etc e tal, vai aumentar custo, e efetivamente aumentou o custo. Efetivamente, a cadeia teve que ter uma reestruturação grande na cadeia. Normalmente, quando você reestrutura cadeias, você muda um pouco, né? Quem tem mais governança da cadeia se apropria mais da margem ou tem menos custo, né? E quem tem menos governança na cadeia tem mais custo. Mas no médio e longo prazo, esse custo de equilíbrio acaba chegando, sempre com moderação. Não tem, né? Isso é um custo, né? Embora seja um investimento né, para sustentabilidade, ele é um custo que vai ser repassado para alguém. Né, vai ser repassado para o consumidor, é óbvio, e vai ser repassado, provavelmente, aí a questão da governança, vai tirar a margem do transformador, o transformador tira a margem do reciclador, o reciclador tira a margem da cooperativa, e isso vai sendo repassado para quem tem mais governança na cadeia, né, aí vai depender de como é que a cadeia é organizada. Mas no médio e longo prazo isso vai se acertando. Agora, a grande questão que eu acho que vale a pena a gente pensar é em relação aos nossos sucedâneos. Porque materiais que não têm logística reversa não vão ter esse custo e esse investimento que a gente vai ter que fazer agora para se adaptar. Né? Ou seja, aí quando vai no mercado numa comparação vis-à-vis um produto a outro, quem tem um custo menor, e o Rogério trouxe bem no começo da apresentação que, né, o olhar hoje é muito de custo, quem tem o menor custo leva o bid. Então é muito importante a gente ter claro e deixar esse alerta, né, sobretudo ao Ministério do Meio Ambiente, que o problema de logística reversa tem que ser implementado para todos os produtos para que não haja problema de competitividade no mercado. Né? Enquanto só plástico tiver nessa, né, e outros que não tiverem, a gente está criando uma distorção competitiva que pode modificar e pode alterar, sobretudo, investimentos que já foram feitos. Rogério, são muitos os desafios, mas qual o maior desafio que você vê pela frente? Bom, eu acho que o maior desafio realmente ter produto de qualidade, né, que a gente possa produzir sem que a gente não quebre nenhuma etapa do processo, né, porque o nosso produto é de extrema responsabilidade, como eu falei, né? A gente tem todo esse compromisso de atender bem o cliente para que ele leve os produtos às prateleiras, enfim, aos pontos de venda. Então, acho que esse é o grande maior desafio que a gente tem. Claro que tem desafio tecnológico, como eu falei, que são gigantescos, mas é ter matéria-prima de qualidade. E aí entra em tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né, dessas questões aí de rastreabilidade, de como vem, como não vem. Então, como principal desafio, eu elenco a qualidade e o engajamento dos brand owners, né, porque isso é o mais importante. De novo, se ele não demandar e se ele não tiver aberto até a mudança de estrutura, redesign, uma série de coisas, vai ficar muito difícil. E a gente só vai poder fazer, a gente fabrica embalagem sob demanda. Claro. Então a gente precisa do brand owner aí apto
e aberto a essas questões dessa movimentação e essas alterações e desafios tecnológicos também, né? E assim, para finalizar, eu acho que a gente está, como eu sempre falo, né? Não adianta a gente pensar verde se o resultado é vermelho, né? E só para em pé, e a gente, sem hipocrisia, não podemos ser hipócrita, que tudo só para em pé com o pilar econômico, né? Se não tiver resultado, o verde vira vermelho e não para em pé. Tá certo. Gente, conversa maravilhosa. Agora eu vou começar pelo Paulo. Paulo, quem quiser mais informações, quem ainda não conhece e quer conhecer o Recircula Brasil, quem quer conversar com a Biplast, quais são os canais? Fala aí pra gente, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Bom, na Biplast, vou deixar meu contato aqui, mas é a biplast.org.br, né? www é o site, lá você tem muita informação. O próprio site do Recircula, recirculabrasil.com.br. Enfim, meus contatos eu posso deixar aqui, né? Eu vou colocar o perfil de vocês, Tá bom. aqui embaixo eu vou colocar o perfil do LinkedIn de vocês, então todas as informações lá o pessoal acha. Exatamente. É isso aí. Rogério, quem quiser conhecer mais sobre a IPM e as soluções de embalagem de vocês, onde é que encontra? Também no nosso site, né? www.epema.com.br, está ali, tem as redes sociais também, então é fácil achar. É só ter vontade. Maravilha. Paulo, Rogério, super obrigado por vocês terem participado do Ondas, desse primeiro episódio do ano. Perguntas, gente, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, perguntas, eu vou deixar então os links, os perfis deles também, tem as redes sociais, vocês podem comentar também nos posts do episódio, que a gente encaminha a pergunta para eles. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Paulo, por vocês participarem aqui do Ondas. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, um grande abraço a todos aí. Obrigado também, um ótimo, excelente ano para todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Maravilha, gente. Então, querido ouvinte, no descritivo vai ter mais informações. Eu vou colocar, a gente está colocando, já estão, né, todos os links aqui para vocês se aprofundarem mais nesse assunto. Como eu comentei, esse é um assunto muito complexo, muitos agentes envolvidos. Então, comentem aqui se vocês querem se aprofundar, se vocês querem que nós nos aprofundemos nesse assunto, que a gente traga outros agentes, que a gente converse com outras pessoas, porque esse é um assunto muito importante e a gente também responde a demanda de vocês. Falando em demanda, a gente responde também a demanda de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Milton. Beijão. Obrigado, Tânia. Um beijão para todos. Grande abraço. Beijo, gente. Até o próximo episódio.